Entendedores entenderão. O cinema novo foi um movimento cinematográfico de 3 fases. Ele nasceu em 1952 no primeiro Congresso Nacional do Cinema Brasileiro, onde se discutiu a ideia de um cinema nacional à base de uma identidade político-cultural. O novo cinema teria uma linguagem própria, mais realista, mais substancial, feito com custos mais baixos e com valores estéticos que fugissem dos interesses industriais. Buscava-se um cinema menos pomposo, menos ingênuo e burlesco. O cineasta mais importante envolvido com o movimento foi Glauber Rocha. Ele estava muito infeliz com os filmes felizes e carnavalescos produzidos no Brasil. Em 59 ele escreveu um manifesto que foi publicado em 65 intitulado Uma Estética da Fome, no qual ele argumentava, entre outras coisas, que as complexidades da realidade do Brasil contemporâneo precisavam de um cinema que incorporasse táticas de choque do neorrealismo, e ele colocou isso em prática em seus filmes. Glauber Rocha propunha o cinema para um Brasil menos ignorante, menos desigual, menos corrupto e menos explorador. Mas ele não estava sozinho. Outros cineastas importantes para o movimento incluem Carlos Diegues, também conhecido como Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, Joaquim Pedro de Andrade, Anselmo Duarte, Paulo César Sarraceni, Leon Hirschman e Gustavo Dal. O lema do movimento ficou conhecido como Uma Câmera na Mão e Uma Ideia na Cabeça. Eram filmes com forte influência do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague. Não havia luxos estéticos, a movimentação de câmera era reduzida, a mise-en-scène tinha um caráter experimental, e a ênfase estava em diálogos e tramas que promoviam uma inédita conscientização social. O filme precursor do movimento foi Rio 40 Graus, de 1955, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Ele mostra o Rio de Janeiro sob o ponto de vista de 5 meninos de rua que vendem amendoins em distintos pontos da cidade. O filme descreve problemas reais de pessoas reais. Ele recusa tomadas ornamentadas, há uma mistura de atores profissionais e amadores, e a forma como ele lida com as várias histórias lembra alguns dos trabalhos do Roberto Rossellini. A edição é muito agitada e traduz perfeitamente o ritmo da urbanização do Rio, e o filme é absolutamente honesto na forma como retrata a pobreza, o preconceito e a corrupção. É o filme nacional mais importante dos anos 50 e um excelente exemplo do que o movimento viria a oferecer. A primeira fase do cinema novo ocorreu entre 1960 e 1964, tendo os problemas do sertão como a principal temática. Eu considero o melhor filme daquela fase e um dos melhores filmes do cinema nacional O Pagador de Promessas, de 1962, dirigido por Anselmo Duarte. Ele conta a história da tentativa de um proprietário rural de carregar uma cruz até a igreja de Santa Bárbara em Salvador como pagamento de uma promessa que ele fez num terreiro de Candomblé. Eu tava falando sobre esse filme e foi me dando uma sensação de déjà vu, aí eu lembrei que eu falei sobre ele no top 10 melhores filmes nacionais que eu fiz e eu tava falando a mesma coisa, então eu vou soltar um trechinho pra vocês. Várias críticas aqui: intolerância religiosa, autoritarismo do poder público, há uma sátira muito engraçada à imprensa e a maneira como eles fabricam notícias. Tecnicamente o filme é muito interessante, ele oscila entre planos abertos da multidão para mostrar como o caos está grandioso, depois ele fecha no Zé do Burro para mostrar a claustrofobia e como ele está sufocado, literal e metaforicamente. O controle de figurantes também é muito bom, e as últimas cenas do filme são absolutamente fantásticas, tanto estética como simbolicamente. Em 1964, Glauber Rocha lançou aquele que muitos consideram o seu melhor filme, Deus e o Diabo na Terra do Sol. É um faroeste político sobre um vaqueiro que foge com sua mulher após matar o coronel que o explorava. Eles são perseguidos pelo jagunço Antônio das Mortes, uma das figuras mais icônicas do cinema nacional, e se juntam aos seguidores do controverso Beato Sebastião. O filme tem influências de Eisenstein, John Ford, Godard, Rossellini, Buñuel, Villa-Lobos, Portinari. É um filme que consegue ser poético e politicamente significativo ao mesmo tempo. A forma como Glauber Rocha coreografa a mise-en-scène é muito interessante. A movimentação dos personagens é altamente teatral, mas em ambientações extremamente realistas. A cinematografia é a base de fortes contrastes de luz, o jogo de câmera é vertiginoso, a edição mistura vários estilos, e o filme usa elementos visuais muito emblemáticos para representar fé, ostentação, violência, vaidade e superstição. Se você fosse resumir as mensagens desse filme
filme em 2 frases seriam: número 1, violência é algo normal quando as pessoas estão morrendo de fome. Número 2, religião não vai resolver os problemas do Brasil. Outros filmes importantes da primeira fase do cinema novo foram Barra Vento, de 62, do Glauber Rocha, Os Cafajestes, também de 62, do Rui Guerra, Ganga Zumba, de 63, do Carlos Diegues, Vidas Secas, também de 63, do Nelson Pereira dos Santos, Os Fuzis, de 1964, do Rui Guerra, e o documentário Maioria Absoluta, de 64, do Leon Hirschman. A segunda fase do movimento ocorreu entre 1964 e 1968. Os filmes passaram a lidar com as repercussões da instalação da ditadura militar no país. As novas temáticas sofreram forte influência do discurso de ordem social e dos projetos desenvolvimentistas adotados pelos militares. Em 1967, Glauber Rocha lançou aquele que eu considero seu melhor filme, Terra em Transe. Jardel Filho interpreta Paulo Martins, um poeta que trabalha como jornalista que quer escrever sobre política. Ele mora num país fictício chamado Eldorado e ele é ligado ao político Porfírio Dias, que é conservador e tecnocrata. Quando ele é eleito senador, ele se mostra um tirano, típico político hipócrita. Paulo vai para a província de Alecrim e passa a assessorar o candidato a governador Felipe Vieira, que supostamente é populista, progressista, mas se mostra fraco, controlado pelas forças econômicas locais. Existe um golpe para tirá-lo do poder, que vira uma situação armada, e aí o filme volta e passa a ser contado em flashbacks. Aí entra o empresário Júlio Fuentes, interpretado pelo Paulo Gracindo, que quer ajudar o personagem Paulo a combater o Porfírio Dias. Mas o empresário não é o que aparenta, aliás, ninguém nesse filme é o que aparenta, todo mundo trai todo mundo. Ele tem metáforas muito fortes de todas as tendências políticas da década de 60, e ele levanta questões muito importantes. Por que a corrupção política é tão onipresente na América Latina? As massas querem poder para promover a igualdade ou pelo privilégio de ter o poder? É um filme alegórico com um extremo senso de urgência, frenético, intransigente, extremamente lúcido e que é relevante até os dias de hoje. Também merecem destaque na fase 2 os filmes O Desafio, de 66, do Paulo César Sarraceni, A Grande Cidade, de 66, do Carlos Diegues, Garota de Ipanema, de 67, do Leon Hirschman, e O Bravo Guerreiro, de 68, do Gustavo Dal. Uma das grandes mudanças durante a segunda fase foi o abandono da rejeição ao comercialismo. O debate sobre um cinema autossustentável começou a ganhar força devido à modernização da mídia pelo regime militar. Por outro lado, a censura imposta pela ditadura estava cada vez mais dura e eficiente, e o cinema como discurso político estava perto do fim. A terceira e última fase do movimento ocorreu entre 1968 e 1972. Os filmes começaram a focar em elementos inspirados no tropicalismo, um movimento musical que rejeitava a cultura estrangeira. O novo tema era o exotismo nacional. Em 68, Sarraceni lançou Capitu, em 69 veio O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha, e em 1970, Carlos Diegues lançou Os Herdeiros. Mas os filmes mais populares daquela fase foram Macunaíma, de 1969, do Joaquim Pedro de Andrade, e Como Era Gostoso o Meu Francês, de 71, do Nelson Pereira dos Santos. Ambos filmes muito alegóricos com a antropofagia como tema central. Macunaíma faz uma crítica duríssima aos revolucionários e ao inerente e persistente racismo na sociedade brasileira. Como Era Gostoso o Meu Francês retrata a violência e a expansão territorial como uma crítica ao capitalismo e ao imperialismo. Ambos os filmes conseguiram passar debaixo do radar das censuras, fizeram um bom trabalho em disfarçar certos aspectos das críticas. A estética realista, que era um dos marcos do movimento, estava cada vez menos presente. Muitos cineastas começaram a fazer projetos mais culturalmente industriais. Outros, como Glauber Rocha e Rui Guerra, saíram do país, e em 1972 o movimento chegou ao fim, eventualmente dando lugar ao cinema marginal. Mas isso é assunto para outro vídeo. O cinema novo foi uma expressão cultural dos pensamentos mais inquietos de sua época. Foi um marco importantíssimo no cinema nacional, tanto como obra de arte quanto como indústria, e mesmo que não tenha sido essa a finalidade inicial, sua ressonância cultural foi muito extensa, abrindo o país para os olhos lá fora. Muito bem, pessoal, está feito o Survival Guide sobre o cinema novo, e eu deixo a pergunta para vocês: qual é o seu filme preferido deste movimento?
deixe a resposta nos comentários. Antes de fechar, eu preciso mostrar para vocês o que o Caio Morel me enviou. Vejam só que Clint Eastwood mais... que Blondie, né? The Man With No Name. O trabalho dele é excepcional. Eu não tenho nenhuma parceria com ele, eu tô divulgando porque eu acho bom mesmo. O site oficial é caiomorel.com, ele também tem loja virtual, tem página no Facebook. Eu vou deixar todos os links dele na descrição do vídeo. Eu recomendo fortemente o trabalho desse cara. O Alô da Vez especial vai para Maria Beatriz Costa. A filha dela me falou que ela tá passando por uns momentos difíceis. Então, Maria, um grande abraço, eu tô torcendo por você, vai dar tudo certo. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.